Quem é você? Quem sou eu? Quando ninguém está vendo. No nosso quarto, longe da nossa cidade, dos que nos conhecem. Quando a luz se apaga. Quando as cortinas se fecham. Todo aquele que diz buscar a Deus, que diz ser cristão, precisa procurar ter uma boa reputação. Mas nós podemos cair na infeliz tentação de, na intenção de manter a boa reputação, de manter a boa imagem diante dos outros, acabarmos vivendo a palavra, o evangelho, a fé, somente de aparência, somente quando estivermos diante de pessoas, somente diante de um público, de uma plateia. E assim, a nossa vida de fé passa a ser apenas uma peça teatral, uma mentira. E nós não podemos viver uma fé que se baseie apenas no fato de estarmos sendo vigiados ou não, de estarmos sendo observados ou não. Eu quero citar aqui o exemplo de Moisés. Lá em Êxodo, capítulo de número 2, no verso 11 ao 12, vai estar escrito assim: Naqueles dias, Moisés, já crescido, saiu para ver os seus irmãos e viu as tarefas que pesavam sobre eles. Viu também o egípcio que feria um de seus irmãos hebreus. E olha só o versículo 12. E como olhasse para uma e outra parte e visse que ninguém estava ali, matou o egípcio e escondeu na areia. Muitas vezes nós agimos da forma que Moisés agiu. Moisés, antes de fazer o que era errado, ou seja, matar aquele egípcio, ele olhou para uma parte, olhou para outra parte, olhou para um lado e para o outro, e quando ele viu, constatou que não havia ninguém ali, aí então ele praticou aquele feito que foi matar o egípcio. Muitas vezes nós nos preocupamos se as pessoas estão nos vendo fazer o mal. Se estiverem nos vendo, nós não fazemos para nos parecer os santos, os bons, mas se ninguém estiver vendo, aí nós fazemos aquilo que nós sabemos ser errado. Nós precisamos ter cuidado para não vivermos escondendo a sujeira debaixo do tapete, mostrando ser quem na verdade não somos. Até porque Provérbios 28:13 vai dizer que quem esconde as suas faltas nunca, jamais terá sucesso, mas quem as confessa obtém compaixão, obtém misericórdia. Não podemos de forma alguma ser os que buscam ou mostram ser fiéis a Deus somente na aparência, mas nós precisamos ser fiéis ao Senhor na aparência e interiormente, em todo tempo e lugar, e principalmente no secreto, no escondido, quando ninguém estiver nos vendo. Há uma frase antiga que diz que caráter é aquilo que você é quando ninguém está te vendo. Eu pego aqui como exemplo José, que quando estava na casa de Potifar, Gênesis capítulo de número 39, foi tentado pela mulher de Potifar. Ela o provocava para que ele se deitasse com ela. E mesmo ele tendo, entre aspas, o cenário perfeito, mesmo ele tendo toda aquela oportunidade, não havia ninguém na casa, brinco aqui que não tinha nenhuma câmera vigiando eles, José decidiu por ser fiel ao Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, nós precisamos ser como José, que mesmo quando não estamos sendo vigiados, devemos nos posicionar em fidelidade. Pegamos aqui o exemplo do nosso Mestre Senhor, o nosso modelo supremo e perfeito Jesus, que no deserto, onde, como eu brinquei no episódio sobre José, não havia nenhuma câmera, não havia ninguém o vigiando, no deserto Jesus não cedeu às tentações de Satanás. Nós também precisamos ser esses que diante das falsas propostas, diante das tentações, onde nós não estamos sendo observados, onde nós estamos tendo, na verdade, um cenário perfeito para realizar aquilo que a nossa carne quer, o mundo está propondo, o diabo está sugerindo, nós precisamos continuar sendo fiéis ao Senhor. Aqui eu leio o que está em Colossenses capítulo de número 3, no verso 22. Servos, obedecei em tudo aos senhores desta vida, não quando vigiados, para agradar a homens, mas em simplicidade de coração, no temor do Senhor. O que o apóstolo Paulo está dizendo é, olha, vocês não podem ser os servos, os funcionários, obedientes somente quando vocês estiverem sendo vigiados, mas vocês precisam ser assim em todo o tempo, principalmente quando os seus superiores não estiverem por perto. E nós precisamos levar este princípio para todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos ser o que somos em todo tempo e lugar, mesmo quando nós não estivermos sob o olhar de ninguém. Porque, na verdade, nós sempre estamos sob o olhar
daquele que nos recompensará, como diz Colossenses 3, versículo de número 24. E além do fato de que devemos ser pessoas de caráter, de fidelidade a Deus, nos bastidores, no escuro, depois que as cortinas se fecham, depois que ninguém mais está nos vendo, nós precisamos lembrar que pessoas podem não estar nos vendo, olhos humanos podem não estar nos vendo, mas nós estamos sob, como eu disse, o olhar daquele que sempre nos vê. Lá em Jó, capítulo de número 34, no verso 21, está escrito: porque os seus olhos acompanham o proceder de cada um, e ele olha todos os seus passos. Deus conhece cada uma das nossas ações, como está escrito no Salmo 138. Provérbios capítulo 5, verso 21 diz que pois os olhos de Iavé, do Senhor Deus, observam os caminhos dos homens e vigiam todos os seus trilhos. Olha que incrível! Nós podemos aqui também pegar Hebreus capítulo de número 4, versículo de número 13, que vai dizer assim: tudo está nu e descoberto aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Isso deve encher o nosso coração de temor. Mais cedo ou mais tarde, a verdade vem à tona. E tudo aquilo que nós escondemos atrás de uma máscara, atrás de uma falsa aparência, será revelado. Lá em Naum, capítulo de número 3, no verso 5, olha só o oráculo que Deus direciona à cidade de Nínive através do profeta. Eis-me contra ti, levantarei tua roupa até a face e mostrarei às nações a tua nudez e aos reinos a tua ignomínia, a tua vergonha. Deus está dizendo que iria revelar os pecados, a podridão daquela cidade. Olha só também o que está escrito no Novo Testamento, Mateus capítulo de número 10, versículo 26. Pois nada há de encoberto que não venha a ser descoberto, nem de oculto que não venha a ser revelado. Nós precisamos gravar isso no coração e, claro, não sermos fiéis somente porque nós estamos sendo vigiados por Deus, mas em primeiro lugar por amor a Ele. Mas nós devemos ter isso no nosso coração, porque nós seremos julgados por aquele que tudo vê, que tudo conhece. Lá em Romanos capítulo 2, versículo de número 16, está escrito assim: no dia em que Deus, segundo o meu evangelho, disse Paulo, julgará por Cristo Jesus as ações ocultas dos homens. Então, que nós possamos, diante desta palavra, nos posicionar, buscando viver em fidelidade diante do Senhor, diante dos homens, na aparência e interiormente, em todo tempo e lugar, principalmente quando ninguém estiver nos vendo.